Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco, sobre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Tem umas palavras que fazem parte do vocabulário da sociedade já há muito tempo, como, por exemplo, aquecimento global, inversão térmica, derretimento de camadas das geleiras, buraco na camada de ozônio, o que mais? Uma série de coisas que a gente vem ouvindo por aí, Então, se você juntar tudo isso, há tanto tempo que isso vem sendo falado, que muitas vezes algumas dessas palavras, o significado real dela perde um pouco o valor por causa da repetição. Então, é muito comum isso acontecer, Principalmente quando você percebe que é uma coisa muito difícil de se lidar. O aquecimento global é uma situação muito difícil de você lidar. Outra coisa que você pode pensar assim, a mudança climática. Nossa, a mudança climática é uma coisa irreversível ou uma coisa que é praticamente certa, é fato consumado. De tanto se falar nisso e de tão pouco se fazer, na verdade, a gente percebe que a palavra vai perdendo a força com o passar do tempo. É isso que eu quero comentar com vocês hoje. Algum tempo atrás, tudo isso gerava uma consequência muito assim dramática na mente das pessoas. As pessoas tinham muito interesse por isso e muita preocupação com isso. Mas, enfim, esses termos, esses novos conceitos foram tornando assim a atividade econômica dos países uma coisa assim um pouco preocupante, por conta de toda essa situação. Como é que você vai garantir o bem-estar da sociedade? Fazendo uma ruptura desses modelos já consagrados, e que deixaram de cumprir muitas coisas, coisas que foram apostas, de desenvolvimento, prosperidade, e tudo mais que os modelos econômicos pelo menos prometiam e agora então não conseguem fazê-lo. Por outro lado, como podemos parar toda essa engrenagem e retomar uma nova forma de viver, de governar, enfim, uma nova forma de economia, uma nova forma de política? Como podemos, de repente, mudar um mundo que já está a pleno vapor há muito tempo, desenvolvendo atividades que a gente já sabe? Então, é lógico, aconteceu o quê? Uma ruptura, uma divisão de opiniões, Então, pessoas que acham que tudo que se fala em relação a esses fatores, que eu já mencionei, não podem vingar, porque senão o mundo vai parar. E todo mundo vai passar necessidade, não vai mais se produzir mais, não vai mais se consumir coisas, enfim, a vida das pessoas vai ficar um verdadeiro caos. Bom, o desenvolvimento sustentável é uma dessas coisas, ou sustentabilidade é uma dessas coisas que fizeram parte do vocabulário, como se fosse um verbete, que faz parte, do dia a dia das pessoas, mas que tem perdido muito valor. Algumas pessoas hoje em dia, quando você fala sobre desenvolvimento sustentável, dá a impressão para algumas pessoas
que isso é um modismo ou uma tentativa de se implantar algo na década de 90 e que hoje em dia não funciona mais ou nunca funcionou. Então, principalmente naquelas pessoas que vivem de atividades econômicas, né? A indústria, né? Em todos os seus setores, elas vêm se mantendo através de práticas que, com tudo isso que eles fazem, pensem bem, eles já sofrem algumas dificuldades econômicas. Imagina você convencer o industrial a parar de fazer as coisas conforme ele faz para poder adotar um novo modelo. Bom, é bem complicado isso acontecer, né? Porque é difícil você investir e apostar numa nova mentalidade de desenvolvimento. Bom, o objetivo desse vídeo é colocar um início de um pensamento sobre desenvolvimento sustentável. A propósito, é bom comentar agora que o desenvolvimento sustentável não ficou no passado, ele está no presente e ele vai fazer parte do nosso futuro. Por que isso é importante lembrar? Porque não é uma simples composição de palavras que teve um significado nostálgico no passado, mas que todo mundo percebeu que não dá para fazer e que, portanto, foi abandonado. Ao contrário, existem nações capitalistas, tá? Que acabaram se rendendo à situação, né, de caos, né, mundial em relação aos recursos naturais, e aí então você começa a ver grandes empresas de nações capitalistas investindo em sustentabilidade. Não é uma questão apenas de querer ser o bonzinho da história toda. Não é uma questão apenas de pensar no futuro da humanidade. É uma questão de sobrevivência urgente, né? Imediata. Faz parte da nossa vida, né? Cuidar dessas coisas. Então, por incrível que pareça, se alguém, por acaso, está pensando em ser um empreendedor hoje, é bom que ele conheça os princípios da sustentabilidade, porque ele não vai conseguir grande sucesso ou valor de mercado se ele não direcionar a composição do seu negócio usando esses princípios. Tá? Não é uma coisa simplesmente romântica ou um sonho, não, é uma realidade. Tá? Então vamos começar, por exemplo, falando um pouco sobre o que é essa tal sustentabilidade. Tá? Bom, para começar, vamos precisar de uma definição disso, né? E uma definição importante que eu vou usar agora, que é muito bem aceita e que define muito bem, de uma forma muito tranquila, a sustentabilidade ou o desenvolvimento sustentável. Ela foi dita pela primeira vez por Lester Brown. Lester Brown, em 1983, definiu da seguinte forma o desenvolvimento sustentável, entre aspas, promover o desenvolvimento econômico visando minimizar impactos ambientais a fim de garantir recursos naturais para as gerações futuras. Ok? Então, basicamente, vamos lá, repetindo mais uma vez. Promover o desenvolvimento econômico visando
minimizar impactos ambientais a fim de se garantir recursos naturais para as gerações futuras. Então, é este o princípio fundamental do desenvolvimento sustentável, tá? E essa sustentabilidade, né, que ela pode ser desenvolvida, mas para que você consiga fazê-lo, você tem que olhar para 3 campos de ação, ou 3 esferas da sustentabilidade, tá? A esfera ambiental, tá? A esfera econômica e a esfera social. Então, são 3 eixos importantes da sustentabilidade: o eixo ambiental, o eixo econômico e o eixo social. Isto quer dizer que estas 3 áreas têm que caminhar juntas rumo ao desenvolvimento. Não é abandonar uma para ter a outra como prioridade. São as 3 ao mesmo tempo. Este é o grande desafio. Você já deve estar cansado de ver que nem sempre isso acontece, ou quase nunca acontece. Existem esforços feitos em vários lugares do mundo para que tudo isso aconteça ao mesmo tempo. Não se deve, por exemplo, abandonar a questão ambiental e pensar só na econômica, tá? Por quê? Porque nós precisamos, para alavancar a atividade econômica, a produção de bens. E como produzir bens sem recursos naturais? Não dá. Então, o recurso natural tem que fazer parte do cálculo, né, da projeção daquele que produz alguma coisa, tá? Outra coisa, este bem, né, de consumo, ele vai ter mais valor se ele puder ser adquirido ou se ele puder servir a mais pessoas. Portanto, quanto mais houver um avanço social, mais as pessoas vão ter acesso aos bens de consumo. Porém, esse bem de consumo, ele não deve ser um objeto de desejo de forma desequilibrada. Há de se ter um equilíbrio sobre aquilo que é necessário para se bem viver. Você já percebe por aí que existe uma grande, mudança que deve ser feita nos nossos hábitos de consumo. Portanto, não é você adquirir simplesmente uma grande quantidade de coisas. É você ter boas coisas para servir aquilo que você tem mais necessidade, em primeiro lugar. Aí, a questão da produção industrial. Há de se produzir produtos que sirvam às necessidades do consumidor, não o consumidor servir às necessidades do produto, tá? Então, isso é uma outra mentalidade industrial. Ambiental é você colocar o valor ou o devido valor à matéria-prima, tá? Ao recurso natural, tá bom? Eu tive a oportunidade de participar da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, tá? Onde foi produzido um documento denominado O Futuro que Queremos, tá? Nesta fase, é bom a gente lembrar que houve o surgimento do termo economia verde, tá? Que coloca em prática algumas ações para garantir um futuro melhor,
Tá? Então, a sustentabilidade vem sendo reforçada, né? E durante a Rio+20, e a economia verde passou a ser um grande negócio a partir do momento em que ela foi revitalizada. Então, a propósito, a gente deve aqui fazer uma crítica à forma com a qual essas conferências são tratadas, né? São passadas como informação para o grande público. Tá? Infelizmente, né, o fator político predomina nessas conferências, e isso atrapalha um pouco, né? Então, por exemplo, você tem aí um foco político em que existe uma mentalidade, né, de um político, de um governante, onde ele quer mostrar àqueles, né, aos quais ele representa, de que ele vai produzir um sistema de governo próspero. Então, ele não vai, a princípio, ceder a certas exigências que o meio ambiente exige. Porque ele teria que dar explicações à sua população sobre como ele vai fazer isso. E geralmente não se sabe, não se tem muita experiência nessa área. Então repare bem, nós estamos aí com um público, né, eleitor ou o político representante, os que ocupam, por exemplo, o poder executivo. A faixa de idade deles aí vamos de uma média de 60 anos, tá? Vamos pegar aí 55 a 60 anos. Esse pessoal que representa, né, essas pessoas que representam as nações, elas têm uma mentalidade de desenvolvimento que na verdade é da época em que eles eram jovens, tá? Quer dizer, eles não estão acostumados com essa situação. Portanto, para eles é muito difícil. É a mesma coisa, por exemplo, que aconteceu comigo, por exemplo, quando eu fui aprender informática, né? Então eu tive dificuldades porque eu já era uma pessoa adulta. Tá? Agora, uma criança, todo mundo sabe isso, é um bom exemplo, ela já nasce e ela já tem um contato com aquele instrumento, com aquela tecnologia, tão cedo na vida, que acaba pegando a melhor idade para que ela possa aprender e incorporar aquilo. Isso explica por que as pessoas que têm uma idade mais avançada têm maiores dificuldades com a informática do que as pessoas que são mais jovens. A mesma coisa a gente pode usar como exemplo no caso do político, né? Então, você tem lá um presidente da República, por exemplo, ou um primeiro-ministro, etc., conforme é o sistema político do lugar, e ele foi criado numa situação que não tinha muita preocupação com o meio ambiente, então é natural que ele não saiba lidar com isso. E ele atende aos interesses de quem? Daqueles que são mais ou menos da mesma faixa etária que ele, que são os grandes industriais, etc., as pessoas de mídia, enfim, os eleitores de um modo geral. Isso também digamos assim, mais enfatizado pelo fato dos jovens não terem interesse por política, né? Não existe assim uma necessidade da pessoa representante ter esse conhecimento para poder ganhar, né? Ele pode se eleger plenamente, né, através de um pensamento do século XX, do início do século XX, quem sabe, ou da metade dele, vamos dizer assim, da pós-guerra para cá, por exemplo, que ele vai conseguir êxito político. Então, a sociedade não está preparada ainda para exigir dessas pessoas um posicionamento mais arrojado, menos medroso em relação à sustentabilidade. Então, isso é uma situação fundamental para a gente poder
começar a organizar o nosso pensamento, né? Então, por exemplo, voltando à tal economia verde, muitas nações se desenvolveram a partir de um consumo inconsequente dos recursos naturais. Isso aí todo mundo já sabe. Então, o que acontece? Essas nações, elas tomaram, isso depois eu vou até comentar com vocês, quando for falar de ecologia industrial, mas as empresas, elas começaram a tomar consciência de que elas causaram um dano que para elas pessoalmente torna uma coisa irreparável. Então, uma forma de mitigar esse efeito catastrófico de algumas empresas que usam recursos naturais e usaram de uma forma indiscriminada e acumularam capital, né, e tudo mais, é você agir agora tentando fazer uma ação de mitigar, de diminuir, de suavizar a situação. Então, o primeiro passo da economia verde foi colocar justamente esse pessoal que explorou, que causou tanto mal ao meio ambiente, que eles se retratassem através de algumas ações, mesmo que ações em que eles não podiam fazer pessoalmente, mas eles delegavam a outro, e assim eles tinham uma moeda de troca, um crédito, tá? Então, por exemplo, o sequestro de carbono. O sequestro de carbono é uma forma de algumas indústrias que produzem gases danosos à atmosfera, por exemplo, causadores do efeito estufa, como o próprio gás carbônico, conseguirem diminuir esse impacto e continuar sobrevivendo apesar da produção de carbono que eles produzem. Então, outras oportunidades de negócio acabaram aparecendo por causa disso. Então, por exemplo, o reflorestamento. Aqui em São Paulo, por exemplo, existe na Serra da Cantareira projetos de reflorestamento de empresas que são exploradoras de recursos naturais. Então, o que elas fazem? Elas fazem a prospecção mineral aqui e fazem recuperação vegetal ali. Então, elas fazem uma compensação daquele dano, para tentar equilibrar essa balança. A gente sabe que, através da fotossíntese, os vegetais, eles absorvem o gás carbônico da atmosfera e esse gás carbônico fica acumulado dentro daquela vegetação, porque ela usa aquilo através do processo de fotossíntese para produzir os seus nutrientes energéticos, como glicose, o amido, a celulose, tá? Que ficam acumuladas dentro da árvore. Então, uma árvore, por exemplo, é um grande depósito de carbono. Se o carbono não estivesse naquela árvore, ele poderia estar vagando pela atmosfera. Então, plantar algo para compensar a emissão de gás carbono é uma medida de equilíbrio para essa situação, certo? Outra forma de você promover esse sequestro de carbono seria você vê que basicamente não é você no primeiro momento, você tira da atmosfera, tá? Plantando a árvore, que é uma forma natural. Uma outra forma de fazer isso é você, por exemplo, recolher aquele gás antes mesmo que ele vá para a atmosfera, né? E colocá-lo em algum lugar seguro, né? Existem empresas especializadas nisso. É um novo nicho de atividade econômica. Você prestar um serviço para uma empresa poluidora,
tirando, né, aquele produto, né, aquele subproduto que é o gás carbônico ou qualquer outro gás, recolher ele, né, como se você fosse engarrafá-lo e guardá-lo, para que ele não fique à toa preenchendo, né, a atmosfera da Terra. Por exemplo, existem formas de você canalizar aquele material que, ao invés de ser liberado, né, assim, à toa na atmosfera, ele é recolhido, canalizado e colocado, por exemplo, dentro de aquíferos esgotados ou abandonados. Por exemplo, nos aquíferos há a possibilidade de acontecer o salgamento da água. Quando a água fica salobra por um fenômeno natural, acontece que aquela reserva de água torna-se imprópria para o consumo. E conforme você sabe que existem aqueles rios subterrâneos, aquelas bolsas de água subterrâneas, e se ela se salga, ela não serve mais para o consumo. Pois bem, é possível bombear esse gás carbônico para dentro desses espaços, tá? Uma vez que não se usa água, se preenche esse lugar com esse material, ao invés de liberá-lo na atmosfera. É como se fosse um arquivo morto de gás carbônico, tá legal? Uma outra coisa que também pode ser feita nesse sentido são os poços de petróleo. Repare bem, os poços de petróleo, por exemplo, aqui no Brasil, você não tem essa ideia, como aparecem, por exemplo, nos filmes americanos, dos poços de petróleo jorrando petróleo para cima. Isso não acontece. Então os poços estão em grande profundidade e para que aquele óleo suba, muitas vezes é necessário injetar alguma coisa, soprar alguma coisa para o óleo subir. Então, principalmente aqueles poços que já estão mais assim, meia vida, né? Já foram muito explorados, então a dificuldade de se tirar o óleo é muito grande. Então o poço de petróleo, você pode bombear o gás carbônico para aquele buraco que foi retirado o petróleo. Em muitas situações é usado água de mar, mas isso pode ser usado também para tirar o restinho de petróleo. E mesmo que o petróleo acabe, aquele vazio, aquele espaço onde existia o petróleo é preenchido por um gás, ele é bombeado lá para dentro, tá? Também isso pode acontecer em câmaras de carvão, ou seja, eram depósitos, eram minas de carvão que chegaram a seu esgotamento, tá? E essas minas, esses buracos, que são às vezes muito grandes, como acontece, por exemplo, em alguns lugares que usa muito esse tipo de situação, como na China, na Rússia. Então, esses buracos servem de reservatórios ou arquivos mortos de gás carbônico. É uma maneira desse gás não ficar na atmosfera. Tá legal? Bom, vocês repararam como existem atividades diferentes acontecendo no mundo por causa dessa situação? Então isso é uma coisa importante para a gente discutir. Por quê? Na verdade, se repara que os métodos tradicionais de desenvolvimento e tal, na verdade, eles são assim métodos que não valorizam a matéria-prima. Sabe, como se a matéria-prima fosse algo sem importância? Seria a mesma coisa que você pegar, por exemplo, uma receita de bolo. Você vai fazer o bolo, você tem um forno, você tem a forma, você tem a sua mão de obra, o maquinário você tem, a sua mão de obra você tem, tá? Mas e aí? Não precisa de mais coisas? Os ingredientes. Então, é a mesma coisa. Nós estamos ainda, em certa forma, vivendo um mundo em que existe aí a forma, né, o forno,
o gás para acender o forno ou a eletricidade, por outro lado temos a nossa mão de obra, mas cadê os ingredientes para fazer esse bolo? Não tem. A mesma coisa, você não considerar os recursos naturais como algo de valor, né? Você agregar esse valor ao seu produto, você não está fazendo um cálculo correto. E agora sim, o mundo está a par dessa situação. A empresa que não fizer esse cálculo, que não mensurar essa situação, esse elemento fundamental, que é o recurso natural, ela não vai ter futuro. Portanto, é bom que aquele que vai querer ser empreendedor já o faça desde cedo, não deixe para depois, porque é muito mais difícil você aprender depois. O ideal é a empresa nativa, né? Voltando agora ao exemplo da informática, né? Aquela pessoa que nasce onde já existe rede social, existe os sistemas operacionais e tudo mais, aquela pessoa pode aprender desde criança, ela é nativa. Então está na hora das indústrias, das empresas de prestação de serviço mesmo, tá? Indústria, prestação de serviço, outras coisas mais, todas as atividades já nasçam com esse princípio de sustentabilidade, tá? Já nasçam com essa situação de ser sustentável, uma empresa nativa, originalmente é uma empresa sustentável. Isso agrega valores, né, ao seu negócio, tá? Bom, aí o que vai acontecer? Quem não fizer isso vai ter que correr atrás depois. Então é melhor pensar bem antes de começar, tá? A valorização econômica dos recursos naturais é algo difícil de você entender no dia a dia, mas cada indivíduo trabalha numa atividade econômica e naquela atividade econômica ele tem como mensurar aquilo que ele usa. Por exemplo, clássico exemplo da água, né? Então vamos pegar ali, já é conhecido de muita gente, 1 quilo de carne, um par de sapatos e uma xícara de café, tá? Transformando isso em água, onde menos se espera. A água é tão presente nos sistemas industriais, na produção de bens de consumo, que a gente nem pensa nela. Isso aqui está errado. 1 quilo de carne que você vai lá e compra, até chegar a você, aquele produto já gastou 15 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne, tá? Desde a criação até o processamento daquilo, até chegar lá no açougue onde você compra. 1 quilo de carne gasta 15 mil litros de água para ser produzido, tá? Um par de sapatos, tá, que é um bem que dura mais do que 1 quilo de carne, usa 8 mil litros de água. Cada par de sapatos, 8 mil litros de água. Uma xícara de café que você vai tomar, não é só a água que fez aquele cafezinho, não. Tá? Aquele litro de água que foi lá. Desde da plantação até o processamento, a colheita, processamento, tal. Quanto foi gasto de água? 150 litros de água por xícara de café. Repare, como não olhar nessa situação do gasto, do consumo, né? Como não olhar? Temos que levar em conta isso sim. A água, ela é considerada um bem comum, é um bem de todos. Todos têm direito à água, certo? Porém, para que tenhamos ela de forma regular, devido à grande contaminação de água que já acontece no mundo, né? Então o que acontece? A água, ela deve ser taxada. A água, que é um bem de todos, que todos têm o direito, ela é taxada. Por quê? Porque ela está em situação de colapso, né? A água potável, ela está cada vez mais difícil de se obter.
pessoas que vivem em grandes regiões onde existem aquíferos ou água superficial, o que acontece? Eles têm necessidade de água, não tem água potável. Existe muita água, água doce, mas não existe muita água boa para consumo, né? Então a gente vê, por exemplo, países ricos consumindo muito mais água sem ter esse recurso natural, né? Sem ter bacias hidrográficas, ao passo que países riquíssimos em bacias hidrográficas consomem menos água potável. Existe um desequilíbrio aí, tá? Bom, para a gente continuar assim nessa situação, eu acho que é bom a gente levar em conta que uma das outras formas de atenuar a situação, não que seja o ideal, mas é algo que é feito cada vez mais, é a política, né, de diversidade das matrizes energéticas, que é fundamental por falar em água, né, já que aqui no Brasil, né, a água é a principal fonte de energia, tá? Apesar do Brasil ser uma grande nação em território, um grande país em território, e uma posição geográfica privilegiada, um país tropical que existe muito sol o ano inteiro, tá? Um litoral enorme com grandes correntes de ar, mas mesmo assim a energia solar e a energia eólica é pouco explorada. Está melhorando, mas é pouco explorada. Passa a ser mais cara no começo, mas ela se paga no final. Infelizmente, não existe maturidade política para se fazer um investimento certo, quer dizer, que tire o Brasil dessa dependência, né? De prejudicar, por exemplo, os cursos de rios para fazer hidrelétricas, que são caríssimas, monumentais, tá? E que prejudicam o ecossistema, dão um trabalho danado para poder se regularizar aquilo ali tudo, né? Então existem outras coisas que a gente pode fazer e a gente pode também discutir. Uma outra coisa que também as empresas estão fazendo com uma certa intensidade, cada vez maior, ainda bem, a política dos 3 R's, né? Que significa 3 R's: reduzir, né? Reusar e reciclar. Reduzir, reusar e reciclar. Tá? 3 princípios. Toda empresa que produz um bem ou presta um serviço, ela gera lixo. O lixo é uma característica humana, tá? Os outros animais produzem substâncias como excrementos, mas que são reciclados naturalmente dentro do ecossistema. A questão é que o ser humano está em grande população e industrializado, portanto, produz muito lixo. Então, esse lixo precisa ser tratado, né? Ou reduzir a utilização dele, que é uma coisa muito racional, difícil, mas racional. Reusar, que é colocá-lo de novo em uso ao invés de descartá-lo, né? E reciclar, que é desmanchar ele e refazer o ciclo, que é o significado puro da palavra reciclar, é refazer o ciclo. Ciclar é o ciclo. Então você vai reciclar, você vai refazer o ciclo, desmanchar aquela matéria-prima e oferecer aquela matéria-prima à indústria. E ao invés da indústria colocar esse matéria-prima no lixo, ela vai recolher e vai deixar de gastar a matéria-prima original, tá? Bom,
Existe um pesquisador, um escritor dessa área, Clóvis Cavalcanti, que numa determinada época ele publicou alguns livros que ele, como se fala, ele organizou publicações, né? Numa delas, que fala sobre políticas públicas e desenvolvimento, ele diz que, entre aspas, não se pode aceitar que a lógica do desenvolvimento da economia entre em conflito com a lógica da evolução da biosfera. Em algum momento, nós não observamos que existe essa lógica da evolução da biosfera. Então, isso nos criou uma noção, uma ideia, uma fantasia de que tudo é infinito, certo? Mesmo sabendo que nós vivemos num lugar, num planeta, que, portanto, ele tem um fim, ele é limitado, tá? Nós não temos condições de buscar recursos em outro lugar do universo, e isso causou o quê? Uma crise. Várias civilizações, ao pouco que nós sabemos, entraram em colapso por conta disso, tá? Outra reflexão que eu gostaria de deixar, que a economia ela não pode ser vista como um sistema dissociado da natureza, tá? Pois não existe uma atividade humana sem água, sem fotossíntese, ou ação microbiológica ou microbiana no solo, por exemplo, que é o caso do ciclo do nitrogênio. Não existe. A gente tem que pôr isso na cabeça, tá? Tecnologia por si só, nós não trazemos de outro lugar do mundo. Todas as tecnologias são desenvolvidas aqui, nesse planeta, usando recursos naturais desse planeta, tá? Bom, e aí, pessoal, a gente tem que ter uma noção, né? A moderna sociedade industrial, ela caracterizou-se até meados dos anos de 1990 por fluxos de sentido único, né? Em que a matéria e a energia, né, de baixa entropia, elas se convertem continuamente, né, em matéria e energia de alta entropia. Então, e isso não foi feito de forma integrada com os ciclos da natureza. Em outras palavras, nós, quando nos encantamos com a Revolução Industrial, nós desenvolvemos a nossa capacidade de criação de energia, de consumo de energia, de uma forma deslumbrante, mas só depois nós percebemos como funcionam esses mesmos recursos dentro da natureza. O ideal seria que nós entendêssemos, no mínimo, o funcionamento da natureza junto com a Revolução Industrial. Não depois, junto. Ou, o melhor mesmo seria antes, tá? Mas é que quem desenvolve, imagina vocês, o primeiro motor do mundo que deu a partida à Revolução Industrial, não estava vinculado, não estava envolvido com o ecossistema, não conhecia esse ecossistema. O mundo parecia naquela época muito grande, infinito, infinitas possibilidades para pouca matéria, né? E a gente tem que levar em conta, o mundo pode ser gigantesco, mas a gente vive numa superfície, numa película de mundo, tá? Que é muito pequena diante de todo ele.
E nós temos entre nós e o universo uma película de atmosfera que é o que nos garante vivo. O que nos garante vivo não é o que está embaixo dos nossos pés até o centro da Terra. É o que está junto, né, na superfície, junto com os nossos pés, até o limite da atmosfera. É bem menos do que o que a gente imagina, tá? Bom, então, gente, é isso que eu queria deixar com vocês, esse pensamento hoje. Numa outra oportunidade, eu pretendo explorar um pouquinho o crescimento econômico e desenvolvimento econômico, tá? Aliás, eu acho que é bom já encerrar falando disso, né? Vamos lá. Crescimento e desenvolvimento. Existe uma diferença entre ambos. Crescimento econômico possui um sentido mais estrito, tá? O aumento da capacidade produtiva da economia. É isso. Portanto, a produção de bens e serviços de um determinado setor. Crescimento anual do Produto Nacional Bruto, PNB, tá? Per capita, e da força de trabalho. Não é isso que a gente ouve todo dia? Né? É a produção de bens e serviços de um determinado setor. Isso é crescimento econômico. Houve um crescimento na indústria de automóveis, houve um crescimento no agronegócio, enfim, na indústria têxtil, houve. Então é isso que a gente ouve, isso é crescimento. Crescer no sentido literal da palavra, aumentar o tamanho. Desenvolvimento. O que a gente espera? Que o desenvolvimento, que afinal de contas o vídeo fala sobre desenvolvimento sustentável. Então, desenvolvimento econômico leva em conta o crescimento, como o anterior, óbvio, mas melhoria nos padrões de vida da população. Né? Não adianta o país ser rico, como a gente vê por aí, os nossos grandes exemplos de riqueza, com gente morando na rua. Né? Outro, repercussões sociais, né? Também tem que ter desse processo. Tem que ter olha o social aí, né? O ambiental, o social e o econômico. Então tem que ter um crescimento, mas que tenha repercussão social desse processo, né? O bem-estar social, ele é caracterizado de forma geral pela posse de bens materiais e pelo aumento da capacidade de consumo. Não é bem isso que a gente quer, tá? O fato de você conseguir trocar de celular todo ano, tá? Você consegue comprar um carro, você consegue entrar no financiamento para casa própria. Então o país está desenvolvido. Não é bem assim, tá? Então, asterisco. Hoje ainda se mede esse bem-estar social na forma geral por bens materiais. Se você achou que alguém fez aqui no Brasil alguma política de desenvolvimento porque te deu isso, você está enganado. Isso não foi desenvolvimento. Tanto que quando há desenvolvimento, você conquista algo que perdura. Portanto, mesmo que aquele status, aquela política se dissolva no próximo mandato, você continua bem. Houve uma ascensão social de fato. Isso é desenvolvimento. Você não depende deste ou daquele movimento político para se manter bem. Tá? Senão não é desenvolvimento. O desenvolvimento econômico da sociedade capitalista e, em certa medida também, de um socialismo real, né, supõe ênfase em fatores, né? Fatores como crescimento constante e acelerado desse produto, né? E de renda per capita, né? Então isso faz parte, tá? A ampliação da produção, né? De mercado e serviços
de forma assim sistemática, né? Os fatores, índices de industrialização, urbanização, desenvolvimento científico e tecnológico, a melhoria de determinados índices sociais, como queda de taxas de analfabetismo, né, de mortalidade infantil, ok? Olha, então você repara que a educação faz parte desse desenvolvimento. Você não pode, ao causar o desenvolvimento, temer que a população se torne capaz de interpretar, de ler, de criticar e de te afrontar, né? E de te dizer que não concorda com você. Você tem que ter, promover corajosamente esse desenvolvimento. Não tem essa de, não é bem assim, é bom que eles estejam ao meu lado. Não, estarão ao seu lado sim, se você fizer a coisa certa. Portanto, não podemos ter medo de levar a educação de qualidade às pessoas, correndo-se, é óbvio, o risco dessas pessoas se tornarem críticas. Porém, a crítica, ela faz parte de uma sociedade desenvolvida, tá? Bom, aí é aí que tá. Ninguém tá elegendo, por exemplo, um paizão, né? Um estado que te apadrinhe de tal forma que diga a você aquilo que você merece, aquilo que é bom para você. Isso não combina nem com democracia, tá? E a constituição de um mercado de consumo com tendência à abertura de economias nacionais e a elevação do volume de exportações. Todo país precisa se globalizar, né? Precisa, até por uma questão de ser reconhecido. É um fator até como é que fala? De status, né? De marketing, né? Daquele sistema. Enfim, são essas coisas que fazem parte do desenvolvimento sustentável. Muitas coisas precisam ser reestudadas, reavaliadas, mas eu pretendo fazer isso com vocês aqui nesse espaço e levar a esse tipo de questionamento, tá bom? É isso aí, gente. Um abraço para todos, um forte abraço para todo mundo. Obrigado por acompanhar esse canal e até um próximo vídeo. Obrigado. Tchau.